Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, me levarão até o vosso monte santo, até a vossa morada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles. Vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Hoje é um dia em que nosso Senhor ensina os discípulos a rezar. A oração é uma prática em que nós nos unimos a Deus, usando algumas palavras, mas o poder da oração não está nas palavras. E isso nosso Senhor diz muito claramente no Evangelho de hoje, porque não é a força das palavras que usamos na oração que gera eficácia, porque nosso Pai já sabe o que precisamos. Mas ao mesmo tempo, nós vemos que Jesus nos ensinou o Pai Nosso. Então aí algumas pessoas se confundem. Uai, se a oração não é em modo de palavra, por que ele ensinou uma oração para nós com tantas palavras? E depois tem mais. Quando chega no Evangelho de São João, que se costuma ler no final do tempo da Quaresma, Jesus faz uma oração que leva quase 3 capítulos. Como? Se a oração não é para ter muitas palavras, por que ele mesmo rezou com tantas palavras? Acontece que quando nosso Senhor diz que a oração não reside nas palavras, é porque ele está querendo dizer que a oração não é apenas uma experiência externa, é sobretudo uma experiência interna, em que nós nos comunicamos com o Todo-Poderoso. Tem mais um motivo, inclusive. O Pai Nosso, o texto do Pai Nosso, também se encontra no livro de Lucas, no Evangelho de São Lucas. E lá no Evangelho de São Lucas, o texto não é igual ao que está aqui em São Mateus. Isso não parece ser um equívoco? É porque Nosso Senhor, quando ensinou os apóstolos a rezar, disse: Vós deveis rezar assim, e não disse: Vós deveis rezar isso. Estas palavras como se fossem palavras mágicas. Mas se ele diz: Vós deveis rezar assim, é sinal de que tem alguma coisa interna que possuem dentro dos pedidos do Pai Nosso. De fato, há muitas coisas. Quando buscamos os comentários do Pai Nosso nos Santos, no Catecismo da Igreja, nós encontramos um número tão imenso de explicações que seria difícil falar todas. Mas convém tentar entender o modo de rezar do Pai Nosso de uma maneira simplificada, ainda que nos falte todos os comentários dos santos. Primeiro, ele diz: Pai Nosso que estás nos céus. Para começar, isso expressa um pouco o princípio de cada oração. Quando a gente vai fazer uma oração que é chamada oração mental, ou uma oração de meditação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se referir a Deus e tratá-lo como pessoa. E a maneira mais amorosa e uma das mais fáceis é chamando Deus de Pai, que é normal. Quando nós lembramos do pai e da mãe, lembramos daqueles
que nos deram tudo, assim como é Deus. Então, quando a gente começa uma oração, a gente começa falando com Deus. Primeira coisa importante, sempre que vai rezar, imagina como alguém que está enviando uma mensagem de áudio para o céu. Você está mandando uma mensagem de áudio ou de vídeo para o Todo-Poderoso. Então nós não estamos vendo fisicamente, mas nós estamos falando com o nosso Pai. Depois, dois pedidos. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Esses pedidos estão vinculados a coisas que nós podemos fazer quando estamos fazendo uma meditação. A gente vai meditar, a gente pede ao Senhor para que ilumine a nossa inteligência, para que o nome dele fique mais claro. De fato, a palavra santo ou santificado, ela é traduzida muitas vezes como uma purificação. E o nome de Deus são todas aquelas verdades que nós vamos entendendo aos pouquinhos sobre ele. Quando a gente vai meditar, vai ler a Sagrada Escritura, a gente pede como que santificado seja o teu nome, é como se nós pedíssemos, Senhor, torna claro a verdade que o Senhor quer que eu entenda. Santificado seja o teu nome. Fique limpo, claro, imaculado diante da minha mente o seu nome na palavra em que eu vou meditar. Depois pede, venha o teu reino. Venha o teu reino é uma imagem também da vinda do Espírito. Certa vez, São Paulo disse que o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, pois é como um segundo pedido que nós fazemos quando vamos começar uma oração. Você vai fazer uma meditação da palavra, ou você vai parar para rezar no sacrário. Você pede, santificado seja o teu nome. Senhor, purifica a minha inteligência para que eu veja a glória do seu nome. Depois, venha o teu reino. Visita o meu coração com o Espírito Santo, para que eu perceba a presença do seu reino e aquela alegria que os santos sentiam quando iam rezar. Nosso Senhor, quando ia rezar, tinha uma alegria. Nossa Senhora, quando ia rezar, tinha uma alegria. E eu, às vezes, não tenho. Então, Senhor, venha o teu reino, porque eu sei que o teu reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Depois vem, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Quando nós estamos fazendo oração, especialmente aquelas de meditação, em que eventualmente temos um livro, ou quando nós lembramos de uma pregação, ou quando nós estamos vendo a imagem de um santo, ou estamos diante do crucifixo, ou diante do sacrário, às vezes nos vêm aquelas palavras que nós sabemos que são vontade de Deus e que nós não fazemos. Então, quando esse é o momento que na oração nós falamos, seja feita a vossa vontade. Nos céus, nós já sabemos que os santos anjos, todos eles fazem a vontade de Deus. Mas e na terra? Então nós falamos, Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Nos céus já fazem, agora falta na terra. E é quando nós percebemos que nós precisamos consagrar um pouco mais a nossa vontade à vontade de Deus. Que nós percebemos um pedido divino, uma instrução divina que nos pede para fazer algo. E aí, essa é uma dimensão da oração. Descobrir a vontade de Deus, fazer a vontade na terra, como ela é feita no céu. Depois pedimos o pão nosso de cada dia. E esse pão tem o sentido do pão físico mesmo. Pedimos a Deus para nos sustentar, para garantir a saúde do nosso corpo, mas também pedimos o pão para a alma, que é a Eucaristia, a graça de poder receber a Eucaristia. E ainda tem um terceiro, que é o pão supersubstancial, o pão que alimenta a nossa alma. A gente tem que pedir na oração também, quando vai rezar, para que a gente saia alimentado dela. Senhor, dá o pão de cada dia, aquele pão que alimenta a nossa vida espiritual e que nos faz continuar querendo, continuar no desejo da vida santa e a saúde espiritual. Outra coisa que aparece nas orações é pedir perdão pelas nossas faltas. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, há muitas ofensas que podemos fazer a Deus. Algumas são pecados mais graves, outras mais leves.
Mas tem uma que eu gostaria de chamar a atenção, que são as nossas ofensas e dívidas de falta de amor. Às vezes pode parecer demais, mas nós também temos algumas faltas de amor. Às vezes falta de amor que temos com os nossos parentes, com os vizinhos, com as pessoas que estão próximas, mas tem a falta de amor que nós temos a Deus, que nos esquecemos dele. E por isso, perdoa nossas ofensas, como também nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Numa oração que estejamos fazendo, é tipo um exame de consciência que nós fazemos na oração. Isso existe também. Depois, pedimos para que Ele, além de perdoar nossas faltas, não nos deixeis cair em tentação e nos livre do maligno, nos livre do mal. Para pedir essa libertação da tentação, é porque também faz parte da oração fazer alguns propósitos. Na oração, a gente faz uns propósitos, pede para Deus para conseguir algumas coisas, para poder seguir a sua vontade, ser mais santo. E nós pedimos também, por favor, não nos deixe cair em tentação no propósito que fizemos, mas livrai-nos do mal, livrai-nos da tentação e da ação do maligno, porque nós somos fracos e se não nos ajudar, estamos perdidos. Pois olha, no Pai Nosso, que é a oração que Nosso Senhor falou, nós temos aí tudo o que precisamos fazer para quando chegarmos diante do sacrário ou quando formos rezar todo dia. Nós imploramos a Deus ajuda, nós reconhecemos como Pai, nós pedimos clareza de mente, pedimos a vinda do Espírito, pedimos também para que a sua vontade aconteça, apesar de nossas fraquezas. Pedimos o pão, que aquela oração nos alimente, pedimos perdão pelos nossos pecados, fazemos propósito e pedimos a Deus que não nos deixe cair em tentação. Não se trata de um conjunto de palavras, trata-se de uma espécie de um modo com que nós nos relacionamos com Deus na oração que fazemos todo dia. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua paz. Amém.